Oi pessoal, aqui é a professora Camila e o assunto do vídeo de hoje é porcentagem. Um assunto bem importante tanto no Enem quanto na vida. O princípio fundamental da porcentagem é a representação dela. Algo por cento nada mais é do que esse algo sobre 100, então o porcento é por 100. Por exemplo, 27% é 27 sobre 100, apenas isso. Mais importante do que saber o que significa a porcentagem, ou tão importante quanto, é saber calcular a porcentagem de um valor. Então, por exemplo, assim, se eu quero calcular 12% de 400, primeiro, a gente vai reescrever esse 12% como 12 sobre 100, que é a representação na forma de fração. Essa preposição de é o princípio multiplicativo, a gente sempre vai multiplicar, então, pelo valor que eu quero calcular a porcentagem. Percebam que a gente pode simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. A gente chega em 12 vezes 4, 48. Então, 12% de 400, 48. Beleza? 54% de 200. Pessoal, a mesma ideia. 54% eu reescrevo como 54 sobre 100. O D multiplica o valor que eu quero calcular, que é o 200. Posso novamente aqui simplificar, dois zeros com esses dois zeros. 2 vezes 54, 108. Então, 54% de 200, 108. 15% de 100. 15% de vezes o valor que eu quero. E aí, percebam que aqui, ó, eu tenho multiplicando por 100 e dividido por 100. Então, na verdade, restou só 15. E por isso que eu coloquei esse asterisco aqui. Só para comentar com vocês que sempre que a gente quiser calcular uma porcentagem em cima do valor 100, é simplesmente o próprio valor da porcentagem. Então, por exemplo, 15% de 100 é 15. 77% de 100 é 77. 34% de 100 é 34. Beleza? Agora vamos ver essa situação aqui. 41% a gente já viu que a gente pode reescrever como 41 sobre 100, 41 por 100, mas eu ainda poderia escrever isso aqui realmente dividindo 41 por 100. E lembra que dividir por 100 nada mais é do que andar duas casas com a vírgula para a esquerda, porque a gente tem dois zeros aqui. Então, a vírgula estava aqui, vai andar uma, duas, vai parar ali, a gente vai ter 0,41. Isso é uma outra forma de escrever porcentagem. Então, aqui, 41%, a gente tem a chamada taxa percentual e 0,41 a gente tem a nossa chamada taxa unitária. E aí, o que acontece? A gente pode converter a taxa percentual para taxa unitária ou vice-versa. Se eu tenho a taxa percentual e quero converter para unitária, lembra, o que o percentual me diz? Por 100, né? Dividido por 100. Então, eu divido por 100. Agora, se eu quiser ir da unitária para percentual, eu faço o processo inverso. Qual é o inverso de dividir por 100? Multiplicar por 100. Então, vamos lá. 23% divide por 100. Se eu quero converter para unitária, divido por 100. E dividir por 100 é andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, a gente vai ter 0,23. 5%. Por cento é dividir por 100. A vírgula estava aqui, eu vou andar com ela duas casas para a esquerda. Então, uma, duas, vai parar aqui. Então, na verdade, a gente vai ter 0,05. Muito cuidado. 5% é 0,05, tá bom? 3,2%. O porcento representa dividir por 100. E o que é dividir por 100? Andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, a vírgula estava aqui, vai andar uma, duas casas para a esquerda e a gente completa com zero, né? Então, vou ter 0,032 na taxa unitária. Agora, eu tenho 0,19, percebam que eu não tenho por cento, então eu já estou na unitária. Se eu quiser converter para porcento, eu multiplico por 100. Multiplicar por 100 é andar com a vírgula duas casas para a direita, então a gente vai chegar em 19%. Uma coisa que pode ajudar é saber calcular algumas porcentagens de cabeça, porque tem algumas que são realmente muito fáceis da gente calcular. 50%, pessoal, nada mais é do que eu calcular a metade do valor. Então, por exemplo, quanto é que é 50% de 700? Na verdade, é só eu calcular a metade de 700, que é 350.
25% é metade da metade, que é equivalente a dividir por 4. Então, por exemplo, 25% de 800. Qual é a metade de 800? 400. Qual é a metade de 400? 200. Feito carreto. 10%, tu vai pegar o teu valor e vai andar com a vírgula uma casa para a esquerda, o que equivale, na verdade, a dividir por 10. Então, quanto que é 10% de 325? A vírgula estava aqui no final do número, vai andar uma casa para a esquerda, 32,5. E 1%, tu vai andar agora duas casas com a vírgula para a esquerda, o que é equivalente, pessoal, a dividir por 100. Então, 1% de 150, a vírgula estava aqui. Vou andar com ela duas casas para a esquerda, uma, duas, eu vou chegar em 1,5 ou 1,50, como vocês preferirem. E a partir daqui a gente pode calcular algumas porcentagens diferentes. Por exemplo, assim, ó, 5%, tá, pessoal? 5% não é metade de 10%? Então pensa comigo, quanto que é 5% de 70? 10% de 70 é 7, né? É andar com a vírgula uma casa para a esquerda. E metade de 7 é 3,5. E assim tu pode ir indo, 20%, 20% é o dobro de 10%, tu vai fazendo essas atribuições. Pessoal, na lida com porcentagem, todo cuidado é pouco. Por exemplo, se tem um determinado acréscimo seguido de um desconto de mesmo valor, isso não vai retornar para o teu valor original. Vamos pensar nesse exemplo aqui. Eu tenho essa camiseta que custa R$100. Ela vai sofrer um reajuste de 20%. 20% de 100 é R$20. Então, na verdade, ela vai aumentar R$20. Então, ela vai passar a custar R$120. Feito? Só que depois ela vai sofrer um desconto de 20%. Só que esse desconto de 20% é em cima do valor que está agora. 10% de 120 é 12, certo? Anda com a vírgula uma casa para a esquerda. 20% é o dobro de 10%, então, na verdade, a gente vai ter um desconto de R$24. E isso vai me resultar 120 menos 24 em R$96. Então, percebam que a gente não retornou para o valor original. Ela sofreu um aumento de 20%, depois uma redução de 20% e o valor final não retornou ao original, então bastante cuidado. Se a gente comparar o 100 com o 96, houve uma redução de R$4, e 4 em relação a 100 é 4%, então percebam que resultou num desconto real de 4%. Agora, olhem essa belíssima camiseta sem clubismo, tá? Sem clubismo, eu só achei bonita. Também custando R$100, só que como essa camiseta é muito bonita, ela vai sofrer 2 acréscimos sucessivos. Primeiro, ela vai sofrer um acréscimo de 20%, depois vai sofrer outro acréscimo de 20%. A gente já viu, né? 20% de 100, R$20. Como é um acréscimo, então vai aumentar R$20 esse valor. E o preço dessa camiseta, então, vai para R$120. Só que agora ela vai sofrer um outro aumento de 20%, lembrando que vai ser em cima do valor de agora, né? Do valor já reajustado. 10% de 120, 12, logo 20% é o dobro de 12, que é 24. E isso vai ser somado, né? E aí esse valor vai passar a ser R$144. Percebam que de R$100 para R$144 houve um aumento no final de R$44. E 44 comparado a 100 é 44%. Então, na verdade, o que aconteceu aqui foi um acréscimo real de 44%. Então, percebam, no mundo das porcentagens, 20% mais 20% dá 44%. Então, mais uma vez, atenção e cuidado. Agora, uma coisa para a gente dar uma pensadinha. Obter um desconto de 20% equivale a pagar quanto do valor original? Pensa comigo aqui. Sempre o nosso valor cheio, o nosso valor de base seria o 100%, né, gente? E aí o desconto significa, então, menos 20%. Então, significa que eu paguei quanto do valor original? 80, né? Vou pagar 80% do valor original. Então, pensa nesse exemplo aqui. Tá lá na Black Friday, tudo com desconto de 20% e tu pagou R$56 por determinado produto. Mas tu quer saber quantos reais tu poupou, tu quer saber qual era o valor desse produto antes do desconto. Então a gente pode usar uma regra de 3. O que a gente sabe? Que esses R$56 é o valor com o desconto de 20, ou seja, ele equivale a 80% do valor cheio, certo? Então, ó, eu sei que R$56 equivale a 80% do valor.
Eu quero saber qual é o valor em reais, né? Que equivale a quê? Se eu quero o valor cheio, eu quero o 100%. Regra de 3, pessoal, multiplica cruzado. Eu vou ter 80x 56 vezes 100. Então, o meu x vai ser 56 vezes 100 e esse 80 vai passar dividindo. Então, vou simplificar esses zeros aqui. 56 dividido por 8, né? Não dá 7? Então, a gente vai ter 7 vezes 10, 70. Então, o valor original desse produto, antes da Black Friday, era de R$70. Um último exemplo, tá, pessoal? Ter um aumento de 20% equivale a quanto por cento do valor original? Então, percebam, minha base de cálculo, vamos dizer assim, é o 100%. Aumento mais 20%. Então, na verdade, eu estou trabalhando com 120% do valor original. Vou mostrar isso num exemplo. Numa empresa aí, não sei o que aconteceu, mas o dono resolveu dar um aumento de 20% no salário de todo mundo. E aí, determinado funcionário foi verificar lá e o salário dele foi naquele mês já com o aumento, tá, pessoal? Foi de R$3.600. E ele é tipo eu, assim, ele é esquecido da vida. Meu Deus, eu não lembro qual era o meu salário. Quer saber qual é o salário antes desse aumento? Então, aqui a gente pode usar a regra de 3 de novo. Esse 3.600 já é o valor com o aumento de 20%. Então, na verdade, ele equivale ao valor de base mais o 20%, ou seja, ele já equivale a 120%. E eu quero saber qual que era o salário antes do aumento. E qual que era o salário antes do aumento? Era sem esse 20%, sem esse aumento de 20%, ou seja, era o meu valor de base, era o meu 100%. Beleza? Regra de 3, simples, multiplica cruzado. Aqui eu vou ter 120 vezes x, 3.600 vezes 100, né? Aqui eu já vou botar multiplicar por 100, é só botar 2 zeros, tá, pessoal? E aí, então, esse 120 que estava multiplicando vai passar dividindo. Vamos ver o que a gente vai chegar aqui, ó. Vamos cortar um zero com outro zero. 36 dividido por 12 dá quanto? Dá 3. Então, a gente vai ter 3 seguido de 1, 2, 3 zeros que eu não havia cortado. Então, o salário desse funcionário antes do aumento era de R$3.000. Certo, pessoal? Por hoje era isso, então. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau!